Nutri, fiz a cirurgia bariátrica e agora, depois de alguns meses, tenho apresentado sintomas de refluxo. Isso é normal? Me falaram que isso não ia acontecer. Me conta um pouco mais sobre isso. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu já vou começar com aquele lembrete de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Coloca aqui nos comentários se você teve alguma experiência parecida com essa, o que está acontecendo, para que a gente possa entender um pouco mais e ajudar cada vez mais e mais pessoas. E bora lá agora para o nosso conteúdo sobre refluxo, sobre doença do refluxo gastroesofágico. O que é importante a gente entender, pessoal? Primeira coisa que eu já vou responder a pergunta do título. Eu não vou criar enrolação hoje aqui não. Pode ser que aconteça uma volta do refluxo depois da cirurgia bariátrica? Sim, em alguns casos sim, mas isso vai depender do seu estado pré-nutricional, pré-operatório, da sua alimentação no pós-operatório e depende também do tipo de técnica cirúrgica. Isso é muito importante a gente saber. Então, bora lá para as primeiras informações. A primeira delas, gente, como eu sempre falo, e muito importante para vocês, é uma boa preparação para a cirurgia bariátrica. E dentro disso, a gente vai fazer, por exemplo, uma endoscopia. E é na endoscopia que a gente vai determinar também, é uma das determinações do cirurgião para qual tipo de técnica cirúrgica vocês vão utilizar. E aí, se você já possui um quadro de um refluxo considerável, uma hérnia de hiato, que são mudanças ali na sua questão do seu esôfago, do seu estômago, naturalmente, normalmente, o cirurgião já vai optar pelo bypass, tá? Isso por quê? É aquele terceiro ponto que eu já havia falado. O tipo de técnica cirúrgica influencia. Então, gente, depois da cirurgia bariátrica, é comum, às vezes, ter um aumento ou uma maior chance do refluxo após a cirurgia, nas cirurgias de sleeve, tá? O bypass normalmente não tem, na maioria, eu não vou colocar 100%, mas mais de 90% dos casos, não há um quadro de refluxo pela mudança da conformação da cirurgia. A cirurgia de sleeve, ela aumenta, ela causa um pouco mais de pressão ali no seu estômago. Então, por isso, ela tem uma tendência um pouco maior a gerar esse refluxo, tá? E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante. Tá sentindo, tá apresentando esses sintomas de refluxo com muita regularidade? Procura imediatamente o seu cirurgião, procura imediatamente, às vezes, um gastro, a sua equipe, o seu nutricionista. Por quê? Aquele outro ponto que eu já havia falado, a alimentação pode estar muito associada, mas existem medicamentos que a gente pode avaliar e, em alguns casos, que isso seja um pouco mais grave, pode, às vezes, haver até indicação de uma nova cirurgia para fazer uma mudança do sleeve para o bypass. Eu já tive pacientes com esse tipo de caso, com essa situação, tá? Mas o que é muito importante, que vocês que estejam apresentando esse tipo de sintomas, procure a sua equipe para saber e para fazer o tratamento o quanto antes. Não deixa aquilo ali achar que é normal, igual a gente falou, né? Eu falei no vídeo sobre dor, achar que essa dor é normal e ficar levando. Porque isso lá na frente pode trazer algumas consequências. Isso pode trazer uma consequência de uma gastrite grave, de uma úlcera, isso atrapalhar ainda mais a absorção de alguns nutrientes, pode atrapalhar e muito a ingestão dos seus alimentos. Por quê? Tudo, às vezes, que você consome te dá aquela sensação ruim do refluxo, às vezes vai causar muito incômodo, dor, e aí você vai deixando de se alimentar, não vai atingindo as suas necessidades nutricionais e a longo prazo isso tem um impacto enorme na sua qualidade de vida, na sua alimentação, no seu dia a dia, etc. E podendo, inclusive, ser um dos motivos lá na frente de um reganho de peso, tá bom? E aí, Nutri, me dá algumas dicas, algumas orientações, então, do que eu devo fazer com relação à alimentação para aliviar um pouco desses sintomas de refluxo. Sim, primeira delas, evite o consumo de muita quantidade de líquidos, principalmente junto às refeições ou muito perto das refeições. Dá esse intervalinho, dá esse tempinho. O tempo, gente, ele é muito individualizado, tá? Tem gente que precisa esperar 10, 20 minutinhos, tem gente que às vezes uma meia hora. Mas o que é importante é não colocar um grande volume de água junto com a alimentação, porque essa expansão um pouquinho ali do estômago vai piorar um pouco desses sintomas. Segundo ponto importantíssimo, a mastigação.
Tá com dúvida, com dificuldade com relação a essa mastigação? Assiste o nosso vídeo do canal só sobre mastigação. Isso ajuda muito a aliviar esses sintomas de refluxo. Evitem alimentos que podem piorar, que têm uma digestão um pouco mais lenta, que causam também um pouco mais de gases, que fermentam um pouco mais, porque isso tudo também pode acabar afetando ou piorando esses sintomas de refluxo. E um outro ponto, evita ficar muito sentado, roupas muito comprimidas ou deitar logo após a refeição. Por quê? Todo esse processo de compressão aqui vai atrapalhar a própria movimentação do seu estômago, do seu intestino, o movimento de peristalse, vai atrapalhar esse processo digestivo, vai ficar tudo apertadinho, gerando muito mais pressão ali, doendo muito mais. E também evita deitar, porque é uma questão de gravidade. Se a comida está descendo, a comida está lá para o fundinho do seu estômago e a gente deita, o que vai acontecer? A tendência dessa comida voltar. Então, depois das principais refeições, anda um pouquinho dentro de casa, fica um pouco mais em pé, roupas mais confortáveis, que isso vai te ajudar. E também, por último, uma última dica, uma última orientação importante é tentar fracionar um pouco mais as refeições. Ao invés de tentar um volume um pouquinho maior, divide mais vezes ao dia, às vezes até com intervalos menores, para que dê tempo de fazer essa digestão sem causar um pouco mais desses sintomas. Mas, como sempre, quero lembrar vocês, procure um profissional, procure um nutricionista de vocês, para que vocês possam realmente ter as informações adequadas, entendam o que está acontecendo, quais são os erros, o que pode melhorar, se é o caso de uma medicação ou não. Se às vezes até na parte nutricional a gente vai entrar com alguns chás, algumas outras orientações, porque existe um mundo de coisas que podem ser feitas. O que vocês não devem é achar que é normal e deixar levando, sem fazer absolutamente nada para isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Tchau!